Crise em 2024? Será que vai ter crise no mercado imobiliário? E muito se fala de crise no mercado imobiliário, muito se utiliza o imóvel como o bode expiatório ali, como uma referência, na verdade, né? Então, quando você vê alguém falando para você não comprar imóvel, quando você vê alguém falando que há outro investimento melhor que imóvel, é porque realmente imóvel é o melhor investimento, então as pessoas usam ele como âncora para poder validar alguma tese. Por que se fala aí a respeito de bolha imobiliária, né? Eu vi vídeos também falando a respeito de bolha imobiliária. Primeiro vamos contextualizar, vamos ver o que é isso e vamos falar um pouquinho a respeito do histórico disso, tá? Vamos lá. A bolha imobiliária. Há não tanto tempo atrás assim, no ano de 2008, teve uma grande bolha imobiliária aí nos Estados Unidos, que afetou a economia do mundo inteiro, Então teve uma crise do mercado imobiliário, mas na verdade essa crise era do mercado financeiro, vou explicar isso melhor, mas através dos imóveis aí, teve alguns bancos que quebraram, então foi uma crise gigantesca, e depois disso tudo que é movimento que o mercado tem mais negativo, o pessoal aventa uma possibilidade de bolha, aventa alguma possibilidade de crise nesse sentido, porque eles sabem que o movimento no mercado, para quem está preparado quando tem alguma crise, alguma especulação, quem está preparado ganha dinheiro. Tá? Então isso aconteceu lá nos Estados Unidos, por quê? Era a crise do subprime. Assim como no Brasil, os imóveis são amplamente aceitos como garantia de financiamento em todo canto do mundo. E nos Estados Unidos não é diferente. Inclusive lá, muito mais do que aqui. A quantidade de imóvel financiado no Brasil ela é mínima se comparado com os países de primeiro mundo. Japão, Estados Unidos, a Europa. A quantidade aqui no Brasil é muito menor. Então, os financiamentos imobiliários nos países aí mais avançados, eles são muito maiores. Nos Estados Unidos, por exemplo, culturalmente, quando as pessoas vão pagando ali a hipoteca, vão pagando as parcelas do financiamento, quando elas têm uma margem de crédito de novo, elas vão lá e refinanciam esse imóvel para pegar o dinheiro para fazer alguma coisa, tá? E continuar pagando. Então, o imóvel é amplamente usado para isso, como garantia para pegar um dinheiro barato. Então é por isso que teve todo esse zoom na época. Em 2008 estava tendo muito acesso, o crédito estava muito fácil, muito barato e qualquer um conseguia financiar um imóvel sem grandes garantias, sem grandes comprovações de renda. Então os bancos eles iam liberando esses financiamentos porque o imóvel realmente é um bem que é durável, é um bem que é aceito como garantia, é um bem ali. E os financiamentos imobiliários eram sempre bem pagos, tinham uma taxa de inadimplência muito pequena, então foi se emprestando para todo mundo que pedia. Então tinha gente que tinha várias hipotecas sem ter a real condição de pagar isso. Então o problema está aqui, na verdade, não está no imóvel, tá? Então isso aconteceu, pessoas com rendas não tão altas tinham várias hipotecas imobiliárias, porque eles utilizam essa estratégia de financiar imóvel também para poder fazer com que o aluguel do próprio imóvel se pague. Então a estratégia lá é o seguinte: porque os juros são muito baixos, por isso que isso funciona lá, tá? Agora que esse cenário está mudando, tem um juros real lá, mas os juros dos Estados Unidos é muito baixo. Então o que as pessoas faziam? Elas financiam um imóvel, elas compram um imóvel financiado, alugam esse imóvel e o próprio aluguel do imóvel paga as parcelas. Então muita gente usava isso como estratégia. E o que acontece? Como isso estava baseado em muito crédito ruim, muitas pessoas pegando empréstimo sem condição de pagar, sem ter a real condição de pagar, quando começou a dar problema nisso, isso veio igual aqueles dominó, aquelas filas de dominó, né? Veio igual um efeito cascata. Veio derrubando aí as empresas, as seguradoras, os bancos, e gerou uma crise muito grande, principalmente de crédito. Tá? Não era uma crise de imóveis, foi uma crise de crédito. Então, bancos quebraram, bancos gigantescos aí de muitos e muitos anos quebraram por conta disso, porque eles estavam emprestando dinheiro para pessoas que não tinham capacidade de pagar. Então, era uma bolha. Tinha uma valorização muito grande, tinha uma quantidade de negócio sendo feito muito grande, porém, isso não era sustentável, isso não era real, isso estava sendo feito artificialmente. Beleza? Então, em 2018, estourou essa bolha e teve todo um problema aí que gerou todo um transtorno na economia do mundo inteiro por conta desse negócio aí, dos bancos estarem emprestando dinheiro sem ter um real, de fato ali, um tangível, sem ter de fato uma comprovação de crédito, sem ter de fato uma capacidade de pagamento, né, por conta de quem tomava esses empréstimos.
Eles estão de lá para cá, tudo que acontece é negativo, o pessoal especula bolha imobiliária, especula aqui para o Brasil também. Mas o que acontece? Qual que é a diferença principal entre a gente aqui do terceiro mundo e o pessoal lá dos Estados Unidos? Aqui tem uma real necessidade de imóvel muito grande, tem um déficit habitacional gigantesco e também a quantidade de imóvel financiado não é tão grande. E os bancos têm muito mais cuidados em emprestar o dinheiro, mesmo nos imóveis aí que tem essa garantia, o banco tem muito cuidado para emprestar o dinheiro por conta desse tipo de coisa. A gente não tem tanta margem assim para aguentar desaforos. Os bancos não têm toda essa margem, esse caixa aí para aguentar desaforo. Tanto é que hoje não, né? Faz muito tempo, para você emprestar, para você comprar um imóvel, não basta você ter patrimônio, você tem que ter uma comprovação de renda. Então ainda hoje é assim, para você fazer um financiamento imobiliário, mesmo que você tenha um patrimônio ali que possa ser penhorado para pagar aquela dívida que você está fazendo, tem que ter uma comprovação de renda formal, até aceita uma renda informal, mas dentro de um limite baixo. Então é assim que funciona para que não aconteça isso, para que não tenha esse risco. E de tempos em tempos, além de tudo isso, além de você ter que comprovar a renda, ainda tem algumas limitações. Então vamos lá, porque eu sempre recebo mensagens do tipo: Jorge, eu tenho X de patrimônio, eu consigo financiar um imóvel? Só com patrimônio não é possível, você precisa comprovar uma renda, tá? Mesmo que o próprio imóvel que você vai comprar vai ficar como garantia, e mesmo que você tenha um patrimônio, se você não tiver uma comprovação de renda, o banco não libera o financiamento para você. E além disso, tem algumas outras restrições. Por exemplo, hoje você consegue financiar apenas um imóvel no seu nome na Caixa. Você consegue financiar um imóvel normal, tá? Não estou falando do leilão extrajudicial, porque aqui a gente tem, claro que você me acompanha aqui, você sabe disso, a gente tem vantagens, tá? Dentre elas, o fato de poder financiar aí quanto a sua renda comportar. Mas no mercado normal, quando você vai comprar um imóvel ali de um terceiro, na rua, um imóvel de mercado, você só pode comprar um imóvel por CPF, você pode financiar um nesse momento. Então, além de tudo, ainda tem algumas restrições que acontecem de tempos em tempos. E essa é uma delas, tá? Esse fato aí de você ter que apenas um imóvel, o fato aí de você ter que comprovar a renda e você ter um limite na sua capacidade de crédito. Então, quando você vai fazer um financiamento, você pode comprometer de renda ali, você pode comprometer a sua renda em apenas 30%. Então, vamos supor que você ganha 10 mil, você pode ter uma parcela de no máximo 3 mil reais ali do seu financiamento. Então, tem mais esse limitante aí. Então, aqui o mercado é um tanto quanto mais saudável do que era na época em que estourou a crise, a bolha imobiliária lá de 2008 nos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma grande diferença.